Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom e o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu, ela me conta sem certeza tudo que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no Frenetic Dancing Day. Ela me conta que era atriz e trabalhou no Real. Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher. Que tem muito ódio do coração, que tem dado muito amor e espalhado muito prazer e muita dor. Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar, porque ela vai ser o que quis, inventando um lugar onde a gente e a natureza feliz vivam sempre em comunhão e a tigresa possa mais do que o leão. As garras da felina me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não, e eu corri pro violão no lamento, e amanhã nasceu azul. Tá aí, vamos lá, 11 horas 38 minutos e a gente vai retornando aqui com o Paralelo 30. Muito bem, vamos voltando para o nosso bate-papo. Interrompi aqui o Thiago no primeiro bloco. A gente vinha falando sobre as leis, sobre a efetividade, né, sobre a execução, na verdade, dessas leis que visam incentivar, apoiar, né, ou fiscalizar a relação com o autismo. E vou te passar a palavra de volta para tu continuar. A gente segue isso. Como eu dizia, a questão toda é que hoje em dia a gente tem bastante leis sobre autismo, né? Em relação a estudo científico, a gente aumentou também exponencialmente, sabe? Em 2002 tinha 8 estudos sobre autismo por mês. Hoje em dia tu tem 30, 50 por dia publicado em revistas científicas. Então, assim, ó, é um tema que se fala bem mais. Daí se vê a questão de que hoje tem um número
muito mais expressivo de diagnósticos, né, de autismo. Só que assim, aumentou a doença? Não, aumentou a percepção. Né? Isso já existia. Isso. Né? Só que a gente não enxergava, não tinha essa lupa, não tinha esse outro olhar. Né? Claro que tem uma questão de alimentação, existem estudos em relação... Existem estudos que acham que o aumento no caso de autistas é também devido à quantidade de hormônios que a gente consome na alimentação e que é cada vez maior, seja por causa da produção agropecuária ou a produção de vegetais mesmo, agrotóxicos e tal. Sim. E aí existe esse viés também, mas também não é uma comprovação, é mais um estudo. Então, é uma coisa que hoje tem uma preocupação maior, mas a percepção que a gente tem é que modifica isso, é que faz com que as pessoas vejam os autistas mais frequentemente. Né? E a gente precisa também de um mapeamento, né? Uma coisa que toda vez que eu converso sobre autismo eu falo, e o pessoal lá da Mar a gente fala, que nós não temos na cidade, no estado, nem no país um número de quantos autistas nós temos. Então, como é que a gente vai bolar uma política pública efetiva se nós não sabemos o que nós precisamos e se nós não sabemos a quantidade de pessoas que a gente quer atingir? Né? A estimativa que a gente tem é da Organização Mundial de Saúde, que é 1 a cada 70, 1 a cada 90, mas depende, porque o autismo, segundo a grande parte dos estudos, né, científicos, ele tem um caráter genético, mas também ambiental. Só que até que ponto o ambiente não muda o genético? Né? Porque até a gente imaginava que a parte genética era uma coisa estanque, tu nasceu com ela, pronto, acabou. A gente já sabe que não. Né? Quando teve aquele boom de que vai ter um mapeamento genético, a gente vai descobrir tudo e etc., se descobriu que a nossa genética é muito próxima da quantidade de genes do alface. Né? E que não mudou grande coisa. E hoje a gente sabe que nós temos muito mais micro-organismos na nossa microbiota intestinal do que genes. Né? Então, assim, tem um estudo muito forte, que inclusive tem gente que não concorda, mas eu acho que o autismo está muito ligado ao intestino, né? E a questão da microbiota intestinal. A minha irmã mesmo, ela tem um fascínio por Coca-Cola, por pão branco e determinados alimentos que fazem mal para ela. Não a ponto de matá-la, né? Mas que prejudicam, mas auxiliam com que a microbiota dela fique de tal forma que façam que o comportamento dela fique do jeito que está. Tem um estudo que fala sobre a base do neurônio, de São Paulo, é o astrócito, se não me engano, posso estar falando o nome errado, mas se não me lembro, a base do neurônio é esse o nome. E aí o estudo foi o seguinte: eles pegaram um neurônio de uma pessoa típica e botaram num líquido de uma pessoa que tinha um transtorno do espectro autista. O neurônio diminuiu, os braços deles diminuíram e ficou enfraquecido. Pegaram o neurônio de uma pessoa autista e colocaram nesse astrócito de uma pessoa típica. O neurônio autista, que era enfraquecido, ficou com o tamanho correto. Então, esse astrócito, que é o que alimenta, de certa forma, o neurônio, teria uma influência direta na questão do autismo. E também tem um outro estudo que fala que a microbiota intestinal influencia na nutrição e no desenvolvimento do astrócito. Então, a alimentação e o cérebro estão intimamente ligados. Sim, e faz um baita num sentido, considerando que o autista ele tem problemas seríssimos alimentares, né? E ele tem uma parte importante da tipia autista é exatamente isso, é a forma de se alimentar. Tem autista que não... Parte sensorial, né? O meu filho, por exemplo, hoje vem se modificando, mas quando ele era menor, o Arthur ele se alimentava muito de coisas extremamente fortes, entendeu? É uma criança de 2 anos apaixonada por azeitona, por exemplo, entendeu? Que é uma coisa que normalmente a criança já não come. Picles, pepino, entendeu? O picles em geral, salames e coisas extremamente fortes, porque era característico dele. O Arthur até hoje tem coisas, determinadas texturas que ele não come. Não tem jeito dele comer. Entendeu? Não vai dar um molho para Arthur, seja qual for o molho, ele não vai comer. Porque é dele, e isso daí então faz um baita no sentido, se tu for pensar que a alimentação influencia na forma do comportamento do autista. O negócio da Coca-Cola, eu não sei, eu acho que o Arthur é apaixonado por Coca-Cola, né? Nunca vi. Tem estudos que falam, né, que a Coca-Cola tem tudo de ruim, né? É excelente aquele negócio, pena que tem um gosto bom que é um inferno. Mas ela é fissurada, assim, e são alimentos que fazem mal. Ela tem, e outra coisa que se vê bastante no autista também é a questão do aumento, né, da barriga. Eles têm a barriga mais aumentada, a maioria deles, e ou eles têm muita diarreia ou muita prisão de ventre. O Arthur, a prisão de ventre total. Ou é um ou é outro, entendeu? Então, assim, o intestino, a microbiota intestinal está intimamente ligada a essa questão, na minha humilde opinião, né? Que são vários textos que eu li. Tudo que ainda está sendo desenvolvido. Né? Sim, tudo muito recente, né? Então, assim, o autismo ele tem um problema tem vários problemas, mas um deles é que
ele é multidisciplinar por si. Entendeu? Dificilmente o autista ele vai ter só o autismo e deu, entendeu? O Sim. Arthur, por exemplo, ele tem epilepsia, ele tem algumas outras doenças, assim, síndromes que ele tem e que ele convive com isso e que é normal o autista ter várias dessas coisas, entendeu? Então, a pessoa que tem um autista na família, ela acaba se ligando a muitas outras coisas por causa disso. Né? Sim. O Arthur nasceu, ele tinha alergia à lactose, e aí há uma série de corantes. Aí ele foi se desenvolvendo, foi diminuindo isso. Aí ele tem a epilepsia dele, ele tem síndrome de Renault, ele tem... Então, é uma série de pequenas coisas que então, remetem ao autismo, né? Na minha família, a minha irmã é terapeuta ocupacional, foi estudar isso por causa da nossa irmã. Eu faço psicologia por causa da minha irmã. A minha mãe fez pedagogia por causa da minha irmã, entendeu? E além disso, eu fiz curso de nutrição, eu fiz curso internacional do CBA of Miami sobre autismo e desenvolvimento. Tudo que é manual sobre desenvolvimento e comportamento neurotípico eu vejo, até porque eu quero saber como é que é um neurotípico, para saber como é que é o que não é, porque a gente tem que ter esse foco nos marcos de desenvolvimento, até para quem estiver em casa, né, tiver curiosidade sobre isso. Daqui a pouco tu tem um filho que está demorando mais para caminhar, está demorando mais para falar, né? Isso é importante, por mais que seja para quem já conhece o tema, seja uma coisa batida, seja importante a gente falar, é melhor, que a gente conversou também antes, é melhor que a gente tenha um olho a mais do que a menos. Sim. Né? A gente, enquanto pai, a gente tem que olhar para o nosso filho como alguém que quer ver, sem medo. Porque quando ele é novo, entre 1, 3 anos, 4 anos, as janelas de desenvolvimento elas estão abertas e o que tu pode fazer pelo teu filho agora, tu não vai poder fazer daqui a 5, 10 anos. O que tu perdeu hoje, tu não ganha nunca mais. E é o que a gente estava falando, o quanto é importante e o quanto acontece o contrário, né? É importante que o pai, ao ver que o filho está com algum problema de desenvolvimento lá no início, seja ele o que for muito pequeno, ir atrás, porque é isso daí. O cérebro da criança, quando ela tem ali 1 ano, ele é extremamente plástico, ele vai se desenvolver. Tu tem essa janela curta para fazer desenvolver. E aí, às vezes, esse desenvolvimento vai ser o suficiente para ele ter uma vida muito mais próxima do chamado normal quando ele crescer do que... Precisa de menos auxílio, né? A ideia é essa. Se tu pular isso. Às vezes, tu tem muitas pessoas que têm um filho que tem características muito clássicas do autismo ou algum outro problema mais neurológico, digamos assim, e os pais não querem ver. Sim, tu vai ali dar um toque, né? E tem gente que fica brabo e não gosta de ouvir. É o tempo dele. Essa é a frase que, assim, ó, isso prejudica tanta criança. Tá no tempo dela, demorou para andar. Tá, pode até ser, mas melhor pecar por excesso do que por falta. Vamos dar uma olhadinha. E tem umas tipias do autismo que, claro, depois que tu tem um filho autista ou um parente autista, tu vai sacar muito rápido, né? Mas tem coisas que são... Tu olha uma criança de 1 ano e tu olha e diz, pá, essa criança... Uma delas é caminhar na ponta dos pés. É uma coisa que do autista é muito, muito clássico do autista. E aí tu olha uma criança, ela já é mais agitada, não sei o quê, e ela anda o tempo inteiro na ponta dos pés, tu olha e diz assim, cara, isso aí é muito do autismo, porque é muito característico do autismo. Pegar um carrinho e ficar batendo na roda, girando, entendeu? Usar aquela fazer coisa... filas. O Arthur não brincava de carrinho fazendo barulho e andando como as crianças neurotípicas fazem. Ele fazia filas. Sim, organizava em filas. Essa era a brincadeira dele. Se balançar também, né? Claro. Aí vai... Estereotipia. Não, e outra coisa também que é importante é falar, porque daqui a pouco a gente está falando e tem alguma criança em casa que está andando na ponta do pé, e isso por si não quer dizer autismo. Não, claro que não, mas não é uma coisa isolada. Claro que né? não, mas é uma característica muito, muito clássica do autista, é essa daí, é engraçado até. Não, é muito comum, assim, a grande maioria anda na ponta dos pés, mas daqui a pouco, porque eu já dei dando uma lida sobre isso também, e quando a pessoa demora para caminhar, o desenvolvimento do sistema nervoso central dela também fica, de certa forma, atrasado, e é um mecanismo de compensação tu andar na ponta dos pés para te equilibrar. É como se fosse colocar a mão para os lados, assim, quando tu está, né, meio... Então, assim, acontece muito, mas também a gente tem que ter aquele foco de não... Eu digo por experiência própria, assim, já aconteceu de eu olhar e dizer, e ficar fissurado e tal, e ficar nervoso, e daqui a pouco tu já perde o sono, porque quem é pai, quem é mãe, quem é irmão, sabe como é que é. Algum parente com alguma coisa, seja autismo, seja qualquer outro tipo de deficiência, né? Minha filha espirra, eu já fico chateado. É horrível, né? Então a gente tem que ter essa preocupação, mas não tanta também. Não, mas legal, mas acho que o foco que tu deu tá correto. As pessoas entenderam em casa. Tipo, é pecar pelo excesso, né? Vamos cuidar. Isso. Que bom que não seja, mas vamos investigar, vamos indagar, vamos conversar, né? Pra poder descobrir. E o foco no estímulo também, né? Porque daqui a pouco...
Não interessa a nomenclatura e o CID, se é 84.1, 84.2, isso aí não interessa. Tá com uma dificuldade na fala, leva numa fono. Entendeu? Porque tu não tem, entendeu? Tá com dificuldade para caminhar, vai no Matheus, entendeu? Que é fisioterapeuta. Então, assim, ó, ele vai te ajudar. Porque o cara é muito bom mesmo. Que bom. E até me esqueci o nome da clínica deles, não falava agora que eu me esqueci, mas vamos lembrar até. E então, assim, ó, o foco é tu instigar e melhorar o teu filho. Mas eu quero saber se ele é, se ele não é. Cara, calma, entendeu? O CID não faz diferença, interessa é que tu... Só faz diferença se tu quiser comprar um carro com um benefício, se tu quiser um Loas, alguma coisa assim, e pode ser que seja necessário, né? Porque daqui a pouco, né, não tô debochando, mas é para isso que serve, é para esse tipo de benefício. Agora, para que tu cuide do teu filho, mas não vou fazer nada, não vou levar, agora ele tem CID, bom, então agora eu vou levar na fono. Não, né? Tu vai levar porque tá precisando de fono. Sim, se vai ter o CID ou não, isso a gente vê depois. A enjoada da minha mulher fica me mandando, que ela não quis vir, né? Eu convidei ela pra vir. Olha, vou deixar claro aqui no ar que eu mandei o convite pelo Felipe pra trazer a Ariane, pra ela vir. Ele disse que tu foge da mídia, Ariane. Ele disse que tu não queria vir. Ariane, o contrário já acontece com a minha, que tá me dizendo que quer vir. Ela quer vir? Quer vir, porque tá também se enganjou na família e também tá fazendo mestrado e doutorado na área do autismo. Tá. Mas então, olha aqui, ó, tem uma oportunidade da Ariane vir isso que eu acho. A gente vem a Paula e a Ariane com vocês aí, a gente enche a mesa. Eu comecei a falar com ela sobre autismo, hoje em dia, quando ela fala, eu fico quieto, ela tá sabendo mais que eu. Não, porque isso é uma coisa que é característica da pessoa que tem um familiar autista, é procurar, né? Se engajar, então, né? Quem descobriu o autismo do Arthur foi a Ariane. Quem foi atrás e viu, tem coisa errada, vamos procurar, entendeu? Foi a Ariane, ela que descobriu, na verdade, a grande maioria das coisas do Arthur. A própria alergia à lactose foi ela que descobriu também, não teve médico que fizesse. E aí eu entro na necessidade disso. O quanto a gente precisa que os profissionais hoje tenham contato com isso. A melhor pessoa para descobrir que uma criança tem qualquer tipo de atraso de desenvolvimento é o pediatra. Muito importante isso que tu está falando. Entendeu? Existe uma legislação que entrou em vigor em outubro de 2018 e que, a meu ver, posso estar sendo super injusto, mas está só no papel, tá? Que é obrigando que quem atende crianças até 18 meses pelo SUS tem que fazer testes neurológicos para ver questões de desenvolvimento e etc, porque não vê. Não, porque olha que a gente estava falando, o pai não quer ver, ok, mas tem gente que não vê, tem gente que não tem a capacidade, não tem esse conhecimento, mas o médico deveria ter, né? Sim, mas o médico é importante que ele saiba, é imprescindível, na verdade, que ele tenha esse... que o médico possa olhar as características de uma criança e dizer que essa criança tem alguma coisa, eu vou ter que procurar. É que o que acontece, né? O autismo tem a questão da comunicação, da interação social, e até 18 meses tu não vai ver uma interação social numa consulta de 40 minutos. Não, é claro Só que não. que existem testes para isso, né? Existe estudo para isso, mas eu sei que tem familiares teu irmão que é médico e diz, olha, autismo a gente vê muito pouco ou nada. Se tu não te importar, se tu não buscar, até porque realmente fica difícil. Eu imagino que na medicina tu vai ver todas as doenças a fundo, né? Mas é uma coisa importante, não, assim, ó, tem muitos autistas hoje em dia, então não é uma coisa assim que perpassa, né, que pode passar desapercebida. E tem essa lei que já entrou em vigor, mas como eu falava no início da questão da efetividade, ela não acontece e não prevê multa. Se o médico que não atender e não fizer, o que vai acontecer? Nada. Um hiato? Nada, entendeu? E uma outra coisa importante que eu recebi um recado aqui que eu esqueci de falar é da questão de que essa lei de que obriga estabelecimentos a colocar ali o símbolo de atendimento preferencial tem essa lei em relação aos ônibus aqui na nossa cidade, que até agora me parece que não tem esse símbolo. E, cara, é muito difícil, porque assim, eles não passam a roleta. E aí o ônibus está apertado. E para arranjar um local para sentar, a minha irmã mesmo, ela tem 27 anos. Hoje, graças a Deus, ela não está andando mais de ônibus. Mas quando a gente andava com ela, para conseguir um lugar para... Por que essa guria vai sentar? Uma guria forte dessa, do meu tamanho, entendeu? Então, aquilo que tu falou de ter que explicar já é dolorido. Pelo amor de Deus, imagina tu ter que fazer isso. Então, que se coloque esse símbolo, se ainda não tem, e se tem, que a gente faça uma política pública, se fale... Não adianta só colocar o símbolo, tem que conscientizar as pessoas. Sim, porque ninguém, assim, que não tem conhecimento da área, vai olhar aquele símbolo coloridinho, sabe? Tu vai ter que explicar igual. Exatamente. Então, a gente tem que bater nessa tecla. Bater papo, sabe, de divulgar, tem que conscientizar as pessoas da comunidade em geral para que saibam o que é. É uma coisa que a gente acaba fazendo como pai de autista. Os meus amigos todos sabem que o Arthur é autista e sabem das características dele. E toda vez que eu tenho uma oportunidade de explicar, de mostrar, eu faço porque é importante que as pessoas tenham essa noção, entendeu?
para mim é importante, para mim é satisfatório fazer isso, entendeu? Mostrar para as pessoas, olha, é isso ou é aquilo. Pô, não, vamos pensar por esse lado aqui que talvez não seja tanto assim, porque é muito fácil tu passar na rua, olhar uma criança jogada no chão, por exemplo, e dizer, bah, criança mal educada. Cara, mas tu sabe o que está acontecendo? Não sabe de onde ela veio. Não, e eu sei que tu faz isso porque tu é meu amigo, né, cara? Mas a questão de se preocupar com o coletivo do autismo, sabe? Sim. A gente que trabalha lá na MAR, eu me lembro da antiga gestão, outras idas, não era do prefeito agora, que a gente tinha alguns problemas na escola e tinha limitação de horário, porque, cara, as crianças não se adaptavam à escola, mas é uma escola especial. Então, assim, eu entendi, hoje até entendo um pouco diferente, mas que a criança tinha que estar ali, é direito dela que ela tinha aquele horário, e que a escola tem que se adequar. Porque se a escola normal, né, falando a grosso modo, tem que se adaptar, a escola especial para autistas, mais do que qualquer outra, tem que se tornar apta a receber aquele aluno naquele determinado horário. Em alguns casos extremos, realmente não dá, né? Pela estrutura que tem. Inclusive, eu queria parabenizar aqui a Escola Maria Lúcia Luzardi, que faz um trabalho excelente, está cada vez melhor. Assim, fazem verdadeiros milagres com os profissionais e com tudo que tem lá. Assim, eu sou muito grato àquela escola que a minha irmã estuda. Mas há muito tempo atrás não tinha algumas coisas, e sempre vai melhorando, né? Como todos. Claro. E aí a gente estava discutindo lá numa reunião e uma mãe me disse assim, eu não vou discutir. Por quê? Porque o meu filho está bem. Não é com ele. Pô, que legal. Aí o dia que aconteceu alguma coisa com o teu, entendeu? Sabe? Então, assim, a minha irmã sempre foi muito bem atendida lá. A gente discutia pelos outros. Porque eu sei onde dói, entendeu? Claro. O que é tu estar em casa? Porque para algumas famílias, a programação do autista é a escola. É aquilo ali que tem. Porque, cara, terapia, ecoterapia, fono... ecoterapia é caro. Ecoterapia é show, né? É show de bola, mas realmente, todas elas são caras. É uma coisa muito difícil. E somadas, né? Então, assim, aí período de férias mesmo agora da escola, é muito difícil, porque eles têm uma rotina, né? Autismo e rotina é algo... São sinônimos, né? Exatamente. Então, tu tá vindo, agora tu não vai. Por meses. Entendeu? Ou tu tá a gente tem que começar a preparar o final. Exatamente. As aulas estão acabando, vai entrar em férias. E aí o Arthur, ele entra em férias, ele ficou 2 dias em casa, ele já tá... Quanto tempo falta para voltar para a escola? Sim. Porque é importante para ele isso, entendeu? Sim, então assim, a diminuição da carga horária também, porque tá indo tal e tal dia. Não, agora ele vai só terça e quinta, 2 horas. Durante 2 horas, entendeu? Isso estava acontecendo... Quebra completamente a rotina. E aí não dava. E aí até para uma mãe, porque assim, tem muita gente humilde que tem um familiar que é autista. Então como é que tu faz para levar até lá? Isso aconteceu há muitos anos, assim, graças a Deus agora, né? E a gestão, o secretário de Educação na época era o André Lemes, é um cara que eu tenho uma admiração absurda, assim, um cara fez muito por nós e continua fazendo agora enquanto vereador. Não é de fazer propaganda política, eu não tenho partido político nenhum, mas é porque o cara realmente fez mesmo, né? Então assim, isso mudou. Mas era uma época muito difícil, assim, então a gente falava e tinha familiares que diziam, não é com meu filho. Não me interessa. Sabe? É difícil. Inserções da Ariane aqui, ó. Neuroeducando é o nome da clínica. Obrigado. A clínica do Matheus é Neuroeducando. Muito boa. Gente, 11h57, o papo tá bom. Eu sei que vocês têm muito mais para falar e se embora. Aliás, já deixo aqui esse convite. A gente tá há horas tentando se engendrar aqui, eu e o Thiago, pra gente, quem sabe, tentar transformar esse bate-papo que a gente fez hoje, assim como tantos outros a gente tem aqui no Paralelo, em um quadro fixo. Né, pra gente falar daqui a pouco não só de autismo, mas como de deficiências em geral e trazer outras pessoas. Aí acho até que cabe realmente tentar convidar outros profissionais da área, pessoas que lidem com isso, né, que tratem ou estudem também. E deixa esse convite no ar para ficar registrado, pra gente já se organizar. E convite para vocês, que eu sei que são muito engajados na causa também, para que participem com a gente aqui, a gente tentar se organizar. E quero agradecer, né? Não sei se vocês querem conversar alguma coisinha final, assim. A gente te agradece, é como o Felipe está dizendo, né? Não interessa se tiver lei, símbolo na parede, nada. Enquanto a gente, pai, amigo, familiar, a gente tem que falar. Para quem não está na causa, entre, se solidarize e que entenda o quanto é difícil e que possa ajudar e minimizar, né? Só não julgar já é metade do caminho. Agradeço muito e deixo meus parabéns aqui a vocês que são engajados, e aos familiares de vocês que eu sei que são também, a todo mundo que está sempre nessa luta. E o Espaço do Paralelo está aberto, sempre que vocês quiserem voltar, vamos tentar se engajar nesse quadro aí, tentar ocupar esse espaço para continuar proporcionando essa discussão, tá? O que a gente está escutando na saideira? Qualquer coisa com Caetano. Qualquer coisa com Caetano. Hoje foi triozinho Caetano. Pedido meu também. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Valeu a companhia que ficaram com a gente até agora aqui no Paralelo. Amanhã tem mais. Amanhã a gente vem aí com a Marcinha, da Maré Cassino, para falar sobre o evento aí da Pedra Redonda. A gente vai ter muita música aqui, bate-papo sobre arte. E uma boa tarde a todas e todos. A gente fica por aqui. Valeu. Esse papo seu já tá de manhã.
Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro, gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você...